Joia. Então, por embora as situações que nós passamos, sempre aqui na terra, Deus sempre deixou uma palavra de alegria para nós. Para pensar nisso. Porque Ele fala assim que você vai passar por diversos problemas, por diversas situações. Mas Ele fala, mas o meu Espírito estará junto com você. É como se Deus estivesse sempre levantando a gente, sabe? Porque Ele sabe que o mundo vai nos sugar, vai tirar nossa energia, vai tirar nossa paz, vai tirar nossa alegria. Ele sabe disso. Só que Ele deixou um manual. Ele deixou escrito no manual dele que no mundo você terá aflição, pois tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós estamos aqui, meu amado, nós podemos tentar fazer qualquer coisa que nós quisermos, nós não vamos vencer o mundo. É aí que está o problema, porque a gente quer encarar o mundo de frente a frente, sabe? A gente quer encarar as coisas e falar, não, eu vou vencer, eu vou para cima, como se fosse um lutador de MMA. Mas só que aí a gente perde, porque o mundo jaz do maligno. E quando o mundo jaz do maligno, meu irmão, a gente tem que estar lado a lado com aquele que venceu o mundo. Sabe, é como se você fosse entrar numa cadeia. Tenta entrar sozinho numa cadeia, mamãe. Quem tem coragem aqui de entrar sozinho, você não devendo nada? Mas se tiver 5, 6, 7 guardas ali do seu lado. É isso. Se nós encararmos as coisas do mundo com a nossa força, imaginando porque Deus venceu o mundo, nós também vamos vencer, é perca na certa. Só que se nós chamarmos o Espírito Santo para o nosso lado, fala, Espírito Santo, vem comigo, Pai. As coisas do mundo aqui estão me dando cada pancada, Senhor. Deus, está me fazendo cada coisa que, olha, o Senhor não está vendo meus hematomas, Pai, está difícil. Mas assim, vem comigo, Pai. Entra aqui dentro do meu coração, vamos passar por isso aqui juntos, Senhor. Aí, junto com Cristo, nós seremos capazes de viver melhor nesse mundo. Agora, sem, meu irmão, Jesus Cristo, nós teremos um grande problema. Então nós temos que ser alegres em Jesus. Temos que ser muito alegres em Jesus. E hoje é o último culto que nós vamos falar aqui sobre Jesus em minha casa. E preste atenção nisso daqui. Só completando antes de entrar na palavra, meu amado, você não é obrigado a nada, tá bom? Então se você não sentir no seu coração de dizimar e de ofertar, não faça. Tá bom? Você só tem que fazer isso se tiver alegria no seu coração. Se você olhar e falar, eu quero fazer isso por amor a Cristo. Meu amado, se você não sentir alegria na hora que você for depositar qualquer oferta e qualquer dízimo ali, não faça isso. Não pense em ajudar o pastor. Precisa ajudar o pastor a pagar aluguel. Não. Não faça isso, guarda para você. Agora, se você tiver alegria em fazer, o faça, porque a alegria do Senhor é a nossa... Você sabe, tá vendo? Meus amados, abra aí, por favor, a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Aí, só uma, duas. Tem mais gente com Bíblia? Glória a Deus. Abre aí em 2 Samuel. Eu trouxe minha Bíblia, mas está ali. Eu estou com um tablet. 2 Samuel 6. Nós vamos ler do 1 ao 11. 2 Samuel 6, do 1 ao 11. Presta atenção nessa palavra aqui, meus amados, ó. Dá para colocar aí a King James, por favor? 2 Samuel 6, do 1 ao 11. Diz assim, ó. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos. Alguns falam Yahvé, tá bom? Que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e a tiraram da residência de Aminadab, que ficava sobre a colina.
Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo. E eles partiram, dirigiam com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Repita comigo, tropeçaram. Ih, mais alto, tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo do Senhor, de Deus, de Yahvé, e questionou: como poderá vir a arca do Senhor para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Repete comigo, Obed-edom. De Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Essa passagem é uma palavra que muitos conhecem, sobre esse cara, Gui, sobre esse cara chamado Obed-edom. E quem foi esse cara? Porque a palavra de Deus diz que houve um problema ali no carregamento da Arca da Aliança. Os bois, o carro de boi tropeçou, teve uma morte no meio, nesse caminho, nesse percurso, uma pessoa morreu, e de repente alguém ficou com medo e não quis mais conduzir a arca. Vocês entenderam isso? E a arca foi levada para a casa desse cara, chamado Obed-edom. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre esse Obed-edom, vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era a própria presença de Deus aqui na terra. E é estranho porque desde o tempo lá dos antigos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, foram colocados ali pelos patriarcas que nós, naquela época, os seres humanos, não iríamos reverenciar a homens, não iríamos reverenciar a imagens, nós não reverenciaríamos a nada, somente ao verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Só que foi estranho que depois de um tempo, Deus olhou para a humanidade, olhou para cada um de nós e falou assim: não é possível isso. Caramba, eu preciso deixar alguma coisa para eles terem como base o que adorar. Não pode ser imagem porque eu não tenho imagem, só imagino Deus pensando, tá bom? Não pode ser uma imagem que eu não tenho imagem nenhuma. Não pode ser nada parecido com os seres humanos, embora seja semelhança à imagem minha, porque se encontrarem alguém parecido com isso, vão reverenciar essa pessoa, então também não pode ser isso. Então ele, na sua autoridade máxima de Deus, ele pega e manda construir uma arca. Nessa arca ele dá todos os detalhes de como tem que ser ali produzida, tem que ser banhada de ouro, com os anjos escondendo ali as visões de tudo isso, e pediu para colocar alguns objetos dentro dessa arca. Entre eles o maná, a vara de Arão. Por quê? Porque ali
iria conter a presença de Deus. Deus estaria ali na presença. E o engraçado é que quando o povo de Israel ia para uma guerra, era conduzida a Arca da Aliança ali no ombro dos sacerdotes. E quando a Arca da Aliança estava junto com o povo de Israel, pasmem, o povo de Israel vencia. Esse é o poder da presença de Deus na nossa vida. Você está entendendo como que é importante você ter a presença de Deus na sua vida? Só que quando ali estava a Arca da Aliança, na presença de Deus, estava tudo certo, estava indo bem, o povo de Israel estava ali vencendo as guerras, estava sendo vitorioso, da hora, estava dando tudo certo para o povo escolhido por Deus. Porém, a iniquidade entrou dentro do coração dos seres humanos. E entrou dentro também do coração do povo de Israel daquela época. Os filisteus atacaram o povo de Israel, venceram a batalha e levaram a Arca da Aliança junto com eles. Olha que loucura! Você já parou para imaginar nisso? Você já parou para pensar que ali os filhos do sacerdote ali, Ofinias e Finéias, que era responsável por guardar a presença da Arca de Deus, a presença de Deus na Arca da Aliança, eles blasfemavam tanto contra Deus, que nem a presença de Deus foi capaz de vencer a guerra. Não a presença de Deus, porque Deus se retirou a presença dele e falou: por causa da iniquidade desses sacerdotes, o povo de Israel vai perder a batalha. E foi levada a Arca da Aliança para os filisteus. Ofni e Finéias morreu. Elias, o sacerdote, também morreu. De desgosto, ele caiu da cadeira por causa dos filhos, bateu a cabeça e morreu. A presença de Deus já não estava mais com o povo de Israel. A presença de Deus, além da presença mesmo dele já ter sido tirada, a Arca da Aliança, que eles sabiam que a presença de Deus estava contida nela, também já não estava mais com eles. Olha que loucura! Porém, assim que o rei Saul morreu, já tinha sido decretado que o rei Davi assumiria o trono. Ele assume o reinado de Judá, e a primeira coisa que ele faz como um homem sábio, repita comigo, sábio, olha isso, um homem sábio, ele falou: agora que eu fui constituído como rei de Israel, rei aqui de Judá, a primeira coisa que eu quero fazer é buscar a presença de Deus, trazer a presença de Deus para o nosso lado. Foi a primeira coisa que ele pensou. Ele ajuntou 30 mil homens, foi atrás dessa arca, entrou lá na cidade dos filisteus, ou sei lá o que é, tomou a arca de volta. Porém, essa arca ficou na casa de um cara chamado Abinadab. A presença de Deus ficou esquecida um belo de um tempo lá. Abinadab também, a palavra de Deus diz que ela não cuidava legal da presença de Deus. Na verdade, a Arca da Aliança estava colocada num cantinho lá, todo empoeirado, pegando ali, sei lá, todo o pó, talvez estava pegando chuva, sol, não sei. Só que ele não estava tomando conta da Arca da Aliança e da presença de Deus adequadamente. Por quê? Porque a Bíblia não fala que a vida de Abinadab mudou. E meu amado, onde a presença de Deus está, não tem como não a sua vida não ser mudada. Preste atenção nisso. Se a presença de Deus está com você, você não tem como continuar sendo o mesmo sempre. Não há ninguém que seja bom o suficiente que não possa melhorar. E se a presença de Deus não está com você, acredite, você não consegue sair desse patamar que você está de evolução. Agora, quando a presença de Deus chega na sua vida, chega no seu coração e começa ali quebrar barreiras, é impossível você não romper essa sua trajetória e aumentar o seu nível espiritual. É impossível. E a Bíblia não diz que Abinadab rompeu isso. Ou seja, a presença de Deus estava lá num cantinho. Pasmem.
A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita onde? Onde o Espírito Santo habita? Dentro de nós. E alguns ousam a dizer que quando nós pecamos, nós fazemos alguma coisa, a presença de Deus sai de dentro de nós. É balela, meu amado. A presença de Deus, ela nunca sai, porque foi colocado o Espírito Santo dentro de cada um. Agora o problema, o que acontece, é que acontece como Abinadab fez com a arca, com a presença de Deus. O Espírito Santo fica aqui dentro de nós, porém fica no pior quartinho, sabe? Sabe aquele quartinho lá do fundo? Que toda casa tem um quartinho de bagunça, onde fica cheio de pó, fica empoeirado. É isso que nós fazemos com a presença de Deus. O Espírito Santo, que é a presença de Deus que habita dentro de nós, ele fica como se fosse espremidinho lá no canto, sabe? Porque você coloca tantas coisas na frente dele, tantas coisas como prioridade, que ele se sente ali acuado, mas a presença dele sempre estará dentro com você. É só você começar a partir de agora a arrumar a casa, sabe? Ou o Espírito Santo está no cantinho, peraí, deixa eu tirar esse móvel aqui, deixa eu passar essa vassoura, deixa eu também aqui passar esse pano, arrumar, colocar você no melhor cômodo que existe dentro da nossa casa. É isso que o Espírito Santo precisa, que nós fazemos. Então, Davi foi até a casa de Abinadab, pegou a arca da aliança, e quis trazer a arca da aliança até Jerusalém, até a cidade de Davi. Porém aí houve um problema. Eu disse que Davi era sábio, sim ou não? Porém faltou inteligência neste momento para ele. Porque ele foi tão empolgado, mas tão empolgado, que ele não viu como que teria que trazer, Aguinaldo, a arca da aliança e conduzir, porque olha, a presença de Deus não é carregada de qualquer jeito. É aí que está. Nós tentamos carregar essa presença de Deus que está dentro de nós de qualquer jeito, mas não é assim que funciona. É por isso que muitos falam, nossa, mas eu tenho o Espírito Santo, mas você está carregando ela do jeito que tem que ser carregado? Você está carregando a presença de Deus do jeito que tem que ser feito apropriadamente? Mas pastor, eu não sei como que é. Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução, onde vai falar o que você tem ou não tem que fazer. Simples. E Davi não consultou esse manual. Ele só foi até a casa de Abinadab, pegou a arca, ele fez ainda um carro. Ele até imaginou, dona Lena, como que teria que fazer? Ele falou, nossa, é a presença de Deus. Eu não vou fazer de qualquer jeito não. Eu vou fazer um carro bonito. Ninguém vai usar esse carro aqui. Esse carro é especial só para a arca de Deus. É especial só para a presença de Deus. Foi até a casa de Abinadab e colocou a arca lá dentro. A intenção dele foi boa. A intenção dele, ele quis dar uma coisa ótima para Deus. Mas ele não perguntou para Deus se era isso que ele queria. Às vezes a nossa intenção, sabe, é tão boa perante Deus. Às vezes a nossa intenção é tão boa até perante os nossos irmãos. Mas você já perguntou se é assim que Deus quer? Às vezes você olha e fala assim, eu vou jejuar. Vou ficar um ano inteiro jejuando. Mas você perguntou para Deus se Deus quer isso de você? Você está perguntando para Deus todos os movimentos que você tem que dar para agradá-lo? Senhor, eu quero fazer isso para te agradar, mas é desse jeito que o Senhor quer que eu te agrado? Porque Davi, ele fez esse carro achando que Deus iria ficar maravilhado com ele. Eu tenho certeza que quando ele estava fazendo aquele carro novo, bonito, com certeza era todo adornado, ele pegou e falou assim, caramba, se eu fosse Deus, mano, eu ia me abençoar mais ainda. Porque ele achou realmente, e foi até a casa de Abinadab. Abinadab mandou os seus 2 filhos na condução da arca. Porque como Davi não leu o manual de como teria que trazer a arca, as pessoas em volta, presta atenção nisso, como você carrega a presença de Deus, e você às vezes carrega a presença de Deus inadequadamente, pasmem, pessoas ao seu redor podem sofrer.
Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando a arca saiu, junto naquele carro novo, puxado por bois, Abinadab mandou os seus 2 filhos, Uzá e Aiô, junto, para cuidarem da arca. Só que a palavra de Deus diz que quando ele estava no percurso, a carroça deu aquela balançada. Ou é difícil acontecer isso aqui em São Paulo, mas nós pegamos um buraco, sabe? É difícil, né? Não tem quase buraco aqui nas ruas de São Paulo, então, como se a carroça pegou um buraco e a arca, a presença de Deus, ia caindo. Lembra das intenções boas, mas você tem que perguntar para Deus se é isso que Ele quer? Uzá não pensou 2 vezes. É a presença de Deus, não vou deixar cair no chão. Foi ele, sem ser sacerdote, colocou a mão na arca. A palavra de Deus diz que Deus se irou contra Uzá. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Mas só que Uzá teve boa intenção de não deixar, Dodô, a palavra de Deus cair no chão. Ele teve boa intenção. Mas só que não era para ele fazer isso. Não era responsabilidade dele, era responsabilidade de sacerdotes conduzir a arca da aliança. Quando ia cair, ele colocou a mão, blau, na hora, morto. Parece que aí deu um estralo em Davi. Davi acordou, olhou e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele ficou com tanto medo, Davi, mas tanto medo, que ele, vazou para Jerusalém e deixou a presença de Deus lá para trás. Sabe o que ele falou? Imagina, se ele foi capaz de fulminar Uzá, o que a presença de Deus é capaz de fazer comigo? Eu, vou vazar. Procura uma casa aí que está mais perto aí, e leva essa arca, leva a presença de Deus para lá, que eu não quero saber mais disso. Davi foi covarde. Por que ele foi covarde? Porque a palavra de Deus diz que a casa mais próxima era de Obed-Edom. E esse cara começa a entrar agora. Obed-Edom era de Gate. E Gate, pode-se conjecturar, porque existia 2 cidades de Gate, uma dos filisteus e outra também do povo de Israel. Uns falam que ele era até filisteu, Obed-Edom. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele era de Gate, porque fala que ele era sacerdote. O livro de Crônicas fala também sobre ele. Então, ele sendo sacerdote, olha que loucura, olha o que Deus faz. Um cara que estava no meio da estrada, que não tinha nada a ver com isso, a arca cai, mata uma pessoa, e a casa mais próxima que tinha era dele. Coincidência? Deucidência. A palavra de Deus diz que, assim que a arca chegou na casa de Obed-Edom, a única coisa que fala é que ele foi muito, mas muito próspero. Eu imagino que Obed-Edom deve ter feito com aquela presença de Deus, sabe? Eu imagino que quando entrasse na casa dele, a primeira coisa que você veria era a Arca da Aliança. Eu acredito que ele pegava ali um pano todo dia, quando ele acordava, Eriquinha, ele ia lá na Arca da Aliança e dava aquela polidinha. Ele olhava e falava: ô Senhor, a tua presença está comigo, Pai. Imagina que eu vou deixar o Senhor pegando pó, imagina que eu vou deixar o Senhor num quartinho mais escuro. É a tua presença tem que estar em lugar de destaque na minha vida. E é isso que Deus espera da minha e da sua vida, meu amado, que Ele esteja em destaque na nossa vida. E como que Ele vai estar em destaque na nossa vida, mamãe? É simples você saber se Deus tem destaque na sua vida. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Se elas enxergam a semelhança de Deus em você, está feito. A presença de Deus é destaque, você está colocando no maior patamar que pode estar na sua vida. Agora, se as pessoas olham para você e falam assim: eita, crente igual esse aí, eu não quero ser não. Rapaz, você é crente, continua sendo crente. A presença de Deus continua em você, porém, está lá no cantinho.
está lá escondidinho, gemendo, pedindo, volta Jesus, volta. Mas sabe por que a presença de Deus, o Espírito Santo que está em nós, está pedindo para Jesus voltar, Maranata? Porque Ele quer vazar de dentro de nós. A gente trata tão mal o Espírito Santo que está dentro de nós, que Ele não vê a hora de Jesus voltar, para Ele poder voltar para o céu. É isso. Estamos tratando mal a presença de Deus. Mas Obed-edom não. Ele cuidou e em 3 meses, a palavra de Deus diz que em 3 meses, Obed-edom foi tão abençoado, mas tão abençoado, que todos conseguiam enxergar a evolução. E quando falam de bênção, a primeira coisa que chega na nossa mente é financeiramente. Eu acredito que financeiramente também. Porém, a família dele foi uma bênção. Os filhos dele foram uma bênção. Os netos dele também foram uma bênção. Eu acredito que a família toda de Obed-edom estava vivendo uma prosperidade. E não só prosperidade financeira. Uma prosperidade na vida. Porque ele soube como cuidar da presença de Deus. Só que aí que está uma das coisas que me deixa assim intrigado, meu irmão, de verdade. Porque quando você está prosperidade sobre a sua vida e tudo está indo bem, o que mais acontece é as pessoas falarem de você. Mas falaram tanto de Obed-edom, Nath, mas falaram tanto que chegou lá em Jerusalém sobre Obed-edom. Sabe aquelas pessoas que vão fazer aquelas fofoquinhas santas, sabe? Nossa, eu vou falar para a gente orar. Chegou até Davi e falou: Davi, meu rei, você não acredita. Não acredita o que está acontecendo. Davi falou: o quê? Você não acredita que Obed-edom está ficando próspero? Ele falou: quem que é Obed-edom? Ele falou: aquele onde você deixou a arca da aliança, lembra? Davi falou: o quê? 3 meses, ele está próspero desse jeito, família, dinheiro, tem tudo, então tá assim, a prosperidade está no alto nível, beleza. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos lá buscar a presença de volta. Para que deixar a presença lá? É ele que tem o controle, é o rei que manda. Só que quando foi para pegar a arca e levá-la para Jerusalém novamente, ele não quis. Ele falou: eu vou querer saber disso daí, se matou usar, o que vai fazer comigo? Deixa ela aí. Só que quando ouvi que a vida de Obed-edom está sendo muito próspera, aí ele fala: rapaziada, vamos lá pegar a arca de volta, ela é nossa. Ele reúne todos os homens novamente e vai-me. Presta atenção nisso. Ele vai de volta lá no caminho onde deixou a casa de Obed-edom para buscar a arca da aliança. Só que aí é o que eu falo, que Davi, ele é sábio. Porque dessa vez agora ele não vai de qualquer jeito. Antes de ele ir, ele checa o manual, sabe? Ele dá uma olhada, vê nos livros antigos, vê como que Deus queria que a arca da aliança fosse carregada. Por isso que eu falo que Davi, ele era inteligente, porque ele cometeu um erro. Ele foi buscar sem saber como tinha que buscar. Porém ele falou: da segunda vez eu não vou errar não. Meu amado, nós temos direito de errar uma vez quando nós não sabemos de alguma coisa. Agora, permanecer no erro, aí não dá. Permanecer em um erro que a gente vem cometendo sempre, aí não dá. Eu acredito que quando Davi ouviu que Obed-edom estava sendo próspero, foi gerado no coração dele a vontade novamente de ter a arca, o Espírito Santo gritou no coração dele. Falou: mas agora veja como a minha presença tem que ser carregada. Ele examinou as escrituras. Ele chegou provavelmente até um sumo sacerdote e perguntou: como que nós devemos carregar a presença de Deus? O sacerdote desenrolou todas as escrituras e falou assim: ó rei, o seguinte é esse. A arca tem que ir na frente,
o rei tem que ir na frente, a arca tem que vir carregada no ombro por sacerdotes, e a cada 6 passos tem que ser parado, sacrificado animais a Deus. Então, a cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifício. Eu imagino Davi olhando e falou assim: perfeito, gostei disso daí. Mas como que é mesmo? Aí repete para mim como tem que ser feito. Ele falou 6 passos. Ele falou: não, essa parte eu sei. Mas antes, como foi que você falou? Ele falou: o rei tem que ir na frente. Ele falou: repete. O rei tem que ir na frente. Davi olhou e falou: tá aí o segredo. Tá aí o segredo. O rei tem que ir na frente. As pessoas olharam para Davi e falaram: pois não, Senhor. O Senhor é o rei. O Senhor tem que ir na frente. Ele pegou, se ajoelhou e falou: eu? O rei é a presença. Meu Deus, estou todo arrepiado. O rei é a presença, é a arca que tem que ir na frente, não é homem, é a presença de Deus que tem que ir na frente. Ei, às vezes algumas coisas não estão dando certo na sua vida, porque você não está colocando o rei, você não está colocando o Espírito Santo na frente das suas coisas. Você está indo, como eu disse aqui no começo, contra o mundo de peito aberto. Só quando você toma uma surra, você olha para trás e fala: Senhor, Silas, aí é fácil. Senhor, o Senhor não está vendo, Pai, que eu estou sofrendo? Eu imagino o Espírito Santo olhando para você e falando: ei, você me colocou na frente. Me coloca na frente. Se você me colocar na frente, tudo fica mais fácil. Como que eu coloco Deus na frente, pastor? Qualquer segredos que você tem, qualquer sonhos que você tem, como foi dito aqui na quarta-feira, você está colocando Deus na frente? Você está perguntando se os seus sonhos são os sonhos de Deus para você aqui na terra? É isso que é colocar Deus na frente. Não é assim: eu pensei, que legal, quero tal coisa, vou fazer. Aí você tropeça, cai, é fulminado, e aí você olha para trás e fala: Deus, vem. Ele vai vir, meu irmão, Ele é Deus, Ele vai vir. Mas às vezes a gente teria evitado de ter tropeçado e caído e se machucado, simplesmente por ter a presença e o rei na frente de tudo. Quando Davi entendeu isso e falou: é o rei, é a presença que tem que ir na frente, ele foi até a casa de Obed-edom. Eu imagino a cena, ele batendo na porta: Obed-edom, eu sou o rei Davi, eu tenho direito à presença de Deus, e eu vou levar até Jerusalém. Quem era Obed-edom para falar alguma coisa contra? Ele falou: rei, estou conjecturando, tá? Rei, eu não sou nada, não posso ir contra aquilo que o Senhor quer, longe disso, mas assim, da presença de Deus eu não saio, eu vou junto. Onde a presença de Deus for, eu vou. Ele deixou a casa dele, Obed-edom, entenda isso, meu amado. Ele deixou o conforto da casa dele, deixou o conforto do lar dele, e falou: se a presença de Deus está indo, eu vou junto. Eu lembro de uma passagem aqui de Jacó. Jacó, um dia que ele estava andando, viajando sozinho, ele encontrou uma pedra, que já estava à noite, colocou a pedra e deitou. A palavra de Deus diz que Jacó teve um sonho, Jacó teve uma visão. A visão foi de que tinha uma escada que vinha da terra até o céu, e ele via anjos subindo e descendo por aquela escada, subindo e descendo por aquela escada. Jacó pegou, olhou e falou assim: Senhor, é assim, me dá um sinal, Senhor, de que o Senhor é na minha vida. Mas assim, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Você já parou para pensar nisso? Jacó olhou e falou: se a tua presença não vier, eu não vou.
Foi a mesma coisa que Obed-edom fez, só que naquele caso, não era ele que estava indo e pediu para a presença de Deus vir, não. O que aconteceu foi, a presença de Deus estava indo, ele falou, eu vou atrás. A bênção eu não perco, eu vou atrás. E a palavra foi feita. Davi, atrás da presença de Deus, cada 6 passos que os sacerdotes iam, era sacrificado um animal, e dizem que eles estavam muito felizes. Muito, mas muito felizes. Quando eles chegaram até Jerusalém, a palavra de Deus diz que a mulher dele, Mical, estava olhando de cima ali da janela do palácio, e viu o absurdo, ela achou um absurdo do rei estar dançando. Eu imagino o rei dançando. Vocês conseguem colocar a música aí, não, de alegre? Manda na bateria aí, uma música alegre, vai lá. Manda lá, que eu vou dançar igual Davi aqui. Olha, antes de me julgarem, eu vou falar o que aconteceu com Mical, hein? Manda aí, Silas. Qualquer uma coisa alegre aí, manda aí. Pode mandar. Manda um. Aê, aí, ó. Ó, Davi aqui, ó. E a arca aqui. Aqui, ó. É isso que aconteceu. Davi estava vindo todo feliz, cantando, dançando. Mical olhou lá de cima e falou, olha só, o rei se sujeitando a isso, o rei dançando, que é isso? Mas o rei, a cidade estava tão feliz que não ligava para nada. Assim que Davi entrou dentro do palácio, Mical olhou e falou, você não tem vergonha na sua cara, não? Olha a ousadia de uma mulher para um rei. Era a mulher dele, tudo bem. Mas olha a ousadia, você não tem vergonha na sua cara, não? Você é rei, você está dançando aí, um monte de gente estava olhando você, dançando. Postura, cara. Davi olhou para ela e falou assim, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E as pessoas que estavam me olhando também sabem o que elas estavam fazendo. E a palavra de Deus diz que por causa dessa atitude de Mical, ela nunca teve filho. A madre dela foi fechada simplesmente porque ela falou contra o marido dela e contra um rei de Deus. E agora que eu quero chegar para nós terminarmos, meus irmãos. Presta atenção nisso daqui, todo mundo presta atenção nisso daqui. Houve erros nessas cenas aqui que nós passamos, houve acertos, houve morte, houve tudo que você imaginar, tanto de bom quanto de ruim. E a parte que eu quero passar para vocês é, em qual parte dessa história que foi contada, você se encontra ou você quer viver? Você quer viver uma parte dessa história aqui, onde você vai buscar a presença de Deus de qualquer jeito? Você quer para viver uma parte onde você quer fazer aquilo que te agrada, onde você acha que vai agradar a Deus, mas colocar a mão na presença dele e morrer? Ou você quer ser uma casa, onde você recebeu a presença de Deus, soube tratar a presença de Deus do jeito que deve ser e ser abençoada? Essa pergunta eu estou fazendo para você porque você tem a escolha disso. Você tem a escolha do que você quer para a sua vida. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deixa você escolher o que você quer para a sua vida. E pasmem isso que eu vou falar para vocês, hein? Pode beirar perto a heresia, mas não, é uma verdade isso que eu vou falar aqui agora. Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode saber de tudo, fazer tudo o que Ele quer em qualquer hora. Mas Ele abriu mão, Gui, Ele abriu mão de saber qual que é a sua escolha. Quando você tem uma escolha a tomar, Deus faz assim, agora é com você. Você vai escolher aquilo que agrada
a você. Aí você vai escolher, agrada a mim mediante a palavra de Deus ou agrada a mim mediante ao que o mundo me dá? A escolha é sua. Na hora que você... Deus sabe qual que vai ser o final de todas as suas escolhas. Todas. Ele sabe. Ele sabe se você virar para a esquerda o que vai acontecer. Ele sabe se você virar para a direita. Ele também sabe o que vai acontecer. Mas o que você vai escolher, ele abre mão. Ele prefere não saber e deixa você fazer a escolha. Que escolha você está fazendo para a sua casa, meu amado? Que escolha você está fazendo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? Quais estão sendo essas escolhas? Estão sendo escolhas sábias baseado na palavra de que Deus tem para a sua vida, ou está sendo baseado em aquilo que você acha que Deus gostaria para a sua vida? Olha a diferença, preste atenção aqui. Porque às vezes você... tem um ditado que diz aí que de boa intenção, aquele lugar lá está cheio. Você já ouviu esse ditado popular? E é verdade. Porque de boa intenção, Deus quando olha para o seu coração, Ele não procura boa intenção. Ele procura um coração verdadeiro baseado na palavra dEle. Você tem noção disso? Ele não quer que você esteja boa intenção. Davi teve boa intenção em fazer um carro lindo, maravilhoso, para levar a palavra de Deus. Mas não era isso que ele queria. Chega de boa intenção. Chega de achismo. Começa a procurar na palavra de Deus aquilo que o teu lar precisa. O que o teu lar precisa? Pastor, é verdade. Acho que precisa de um pouco mais da presença de Deus. Ou na verdade, pastor, a presença de Deus está até lá. Mas às vezes está num cantinho lá jogado. Porque a presença de Deus está no meu lar, pastor. Às vezes eu oro. Eu leio a Bíblia, eu venho para a igreja, então a presença de Deus está lá. Mas só que hoje você teve a oportunidade de entender que ela está lá, mas está lá num cantinho, sabe? Está lá no pior cômodo que você poderia colocar, pegando sol, chuva, poeira. E essa noite é a noite de você entender que você tem que trazer a presença de Deus para o melhor na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Sabe por quê, meus amados? Olha aqui, preste atenção todos preste atenção, por favor, por favor. Coca-Cola é bom, sim ou não? Pode falar mais alto, Coca-Cola é bom, sim ou não? Tem gente que não gosta. A maioria gosta de Coca-Cola. Eu não gosto muito, eu prefiro o Guaraná, eu prefiro o Fanta. Mas minha esposa, ela adora Coca. Ela adora Coca-Cola. Mas Coca-Cola também faz mal, sim ou não? Sim. Mas só que você toma. É esse o nosso problema, meu amado. A gente sabe aquilo que faz mal para a nossa vida. A gente sabe. Mas o problema é que a gente continua tomando. A gente sabe, meu irmão, o que faz, o que não nos faz bem. É como se fosse o pecado, sabe? A gente sabe que aquele pecado vai nos levar à ruína, vai nos levar à perdição, mas mesmo assim a gente acaba cometendo. Muitas vezes a gente comete isso até mesmo por uma boa intenção. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida essa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, de verdade mesmo. Todos, por favor, feche os seus olhos, se conecte com Deus agora. Esse momento aqui do culto, todo o culto inteiro é especial, mas esse momento é onde Deus quer realmente falar no teu coração. Eu tenho certeza que aqui agora é o divisor de águas. Onde você pode olhar para Deus e falar, Senhor, Pai. Senhor, o Bedidon só precisou de 3 meses, Deus, para a casa dele ser, Pai, transformada. Eu creio, Senhor, que se a Tua presença realmente estiver à frente de tudo, Pai, de nós, Senhor, não precisa nem de 3 horas, não precisa nem de 3 minutos, para verem a diferença em minha vida. Meus amados, você com o olho fechado, com a mão no seu coração, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Mas, meu irmão, fala bem alto, meu amado.
bem alto essa oração. Se você puder, repete assim comigo: Senhor, me ajuda a não estragar o teu plano em minha vida. Me ajuda a fazer do jeito que eu sei que tem que ser feito. Me ajuda a não pisar fora da linha, Senhor. Me ajuda a ser um cristão decente. Me ajuda a ser seu discípulo. É isso, Pai. Os teus filhos aqui, Senhor, oraram, Pai, a Ti. Os teus filhos, ó Pai, declararam, ó Deus, que eles não querem mais ser o mesmo igual viemos ser. Pai, se a Tua presença não for com a gente, nós não queremos ir, Senhor. Os nossos olhos se abrem. Abre os nossos olhos, Pai. Reconhecemos quem Tu és. Faça-nos, Senhor, reconhecermos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Ah, Pai, como tem corações agora queimando pela Tua presença, Pai. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos Arruma a casa, meu amado. Perfumamos Arruma a casa. ela toda. Perfuma ela toda aí, vai. Vamos a mesa. Ah, tua mesa está sendo preparada. Lugar de honra. Nós arrumamos Arruma a casa. Perfumamos ela toda. Preparamos a mesa. Prepara a mesa do seu coração aí, vai. Lugar de honra. Aleluia. Você que é corajoso aí, meu irmão. Meu irmão e minha irmã. Você que entende que você já cometeu erros. Assim como Davi, você foi atrás da presença de Deus, até com uma boa intenção, porém não do jeito que Deus queria que você fosse buscar. Deus está olhando para o seu coração agora e tendo essa plena certeza disso. Mas se você olha para os céus agora e fala: Senhor, Pai, me faça buscar Tua presença diferente, Deus. Me faça buscar a Tua presença de um jeito que eu nunca busquei, ó Senhor. Eu tenho que trazer essa presença, ó Pai, para dentro da minha casa, Deus. Eu tenho que trazer, ó Pai, a Tua presença de um jeito certo. Se tiver alguém, mas só se tiver, que está com essa vontade de buscar a presença de Deus de uma forma diferente, vem aqui na frente, meu irmão. Mas só se você tiver. Se você acha que você já está fazendo tudo certo, buscando do jeito certo, já está tudo legal na sua vida, não tem problema não. Mas se você acha que você tem que fazer essa busca verdadeira, tá? Essa busca de verdade mesmo, de um jeito, eu sou o primeiro, Senhor. Pai, me ensina, Pai, eu sou o primeiro, Senhor, a falar que eu preciso buscar o Senhor de formas diferentes, ó Pai. Que o Senhor nos dê a orientação e sabedoria de como buscar o Senhor, não da maneira que nós achamos que tem que ser, não, mas da maneira, ó Pai, que o Senhor quer, Senhor, que nós buscamos. Conforme o louvor estiver sendo tocado aqui, meu amado, se você achar que você tem que vir, pode vir sem problema. Ô Espírito Santo, Pai,
nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, oh. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor vem fazendo por nós.